Louvado seja o nome do nosso Deus e que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Eu creio que Deus, através da sua bondade, da sua graça e da sua misericórdia, estará falando conosco, nos orientando através dos seus ensinamentos. Nos dias que nós estamos vivendo, dias de apreensões, dias de expectativas, muitas preocupações que abate o homem e como conviver com tudo isso. E eu quero trazer uma palavra à igreja e o princípio das dores. A igreja e o princípio das dores. A palavra do Senhor registrada por Lucas, no capítulo 21 e o verso 5. E, dizendo alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quando estas coisas que verdes, dias virão, em que se não deixará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Jesus estava no templo, após o seu discurso, os discípulos procuram ele e faz indagações a respeito do fim dos tempos e também da sua vinda. Jesus então dá uma resposta para eles e dizendo que eles mostram a beleza do templo, a formosura do templo, as pedras e as dádivas. E Jesus então, ele fala para os seus discípulos que virão tempo, dias virão, melhor, em que não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus então fala para os seus discípulos que aquela maravilha do templo, aquela formosura, aquela beleza do templo ia ser destruída. E que os discípulos não eram para ficar com seu coração na beleza, na formosura do templo, porque dias virão e que não ficará ou não deixará pedra sobre pedra. Jesus está falando da queda do templo. Jesus está falando da destruição do templo. E que iria acontecer nos dias ou na era dos apóstolos. E isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. O templo foi destruído.
o templo foi derribado. Aquelas pedras formosas, aquele templo lindo, a formosura do templo foi destruída. O homem construiu, o homem destruiu. O verso 7. Perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele: Vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vardes, portanto, após dele. Jesus agora alerta os seus discípulos a respeito da vida espiritual, que muitos iriam surgir como falsos cristos, falsos profetas, ainda nos dias dos discípulos. Isso aconteceu. Então Jesus mostra, ao decorrer dos tempos, ao desenrolar da história, que as coisas vão acontecendo. E que os seus devem estar preparados. Em toda a história da igreja, houve calamidades, houve terremotos, houve guerras. Em toda a história da igreja, houve conflitos. E esses conflitos, essas guerras são causadas pelo próprio homem. O homem constrói e destrói. O homem causa as guerras para atender os seus desejos egoístas, usando o poder, usando a fama, não contente com o que tem, sempre querendo dominar mais. Por isso, os homens entram em conflitos, em guerras, causando muitas mortes, causando terror. E Jesus, então, ele mostra aos seus discípulos que as coisas devem acontecer. E é Jesus que está falando que as coisas devem acontecer. Verso 8, disse-lhe então ele: Vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome. Quantos falsos cristos têm surgido em toda a história da humanidade? Muitos falsos cristos, falsos profetas têm surgido. À medida que o tempo vai caminhando para o fim, claro que esses surgimentos, aparecimentos, vão se intensificando. As guerras vão se intensificando. As calamidades vão se intensificando. Mas nada que acontece é novo. Jesus já havia orientado os seus discípulos que isso iria acontecer.
Então eles estavam atentos. Quantos falsos cristos têm surgido também na era da igreja, nos dias da igreja, nos dias atuais. E muitos têm seguido esses falsos cristos. Muitos adébitos desses falsos cristos, dizendo ser o Cristo, e não é. São espíritos do anticristo. Espírito do anticristo. E Jesus, então, fala que eles devem ver que não vos enganem. Jesus está orientando, não deixa que esses falsos cristos enganem vocês. E não vades, portanto, após eles, mas muito têm ido. Muitos têm se desviado da verdade e têm seguido esses espíritos enganadores. Têm seguido esses falsos cristos. Verso 9. E, quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis. Olha, Jesus está falando do quê? De guerras. Quando ouvirdes de guerra, as nações guerreando, não vos assusteis. Permanece no ensinamento que eu falei para vocês. Não assusteis. Meu Deus! E agora? Não, vocês não devem assustar. Vocês devem permanecer nos ensinamentos que eu tenho falado para vocês. Quando ouvirdes de guerras, sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então, à medida que as coisas vão caminhando para o fim, mas ainda não é o fim. Quando o mundo, as nações entram em guerra, não é o fim. As coisas estão caminhando para o fim. As coisas estão caminhando para o fim. E à medida que o tempo vai passando, tudo isso que Jesus falou vão tomando uma proporção maiores. Vão intensificando. E nós precisamos estar atento. Não entrar em pânico, entrar em desespero, mas devemos manter a nossa confiança, manter a nossa fé em Cristo, nos ensinamentos de Cristo. Por quê? É necessário que aconteçam guerras, é necessário que aconteçam terremotos, é necessário o surgimento de falsos cristos, falsos profetas. É necessário. Não vos assusteis. Mas o fim não será logo. Ou seja, ainda há muitas coisas para acontecer. O verso 10. Então lhe disse: levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino. Quantas nações já se levantaram uma contra a outra, guerreando uma contra a outra? Governo criando bomba nuclear para a destruição do ser humano. Os homens têm criado uma certa espécie de bomba nuclear que tem um poder terrível, que dentro de pouco
tempo destrua toda a humanidade. Essas bombas nucleares. E Jesus falou para os seus discípulos que isso deve acontecer. É necessário que aconteça. Haverá em vários lugares grandes terremotos. Em vários lugares. Grandes terremotos. Nesses terremotos, milhares de vidas foram cefados. Foram engolidos. Vivos. Cenas terríveis. Mas não assusteis. Porque é necessário que aconteça. Por quê? Por causa da desobediência dos homens. Os homens querem ser mais do que Deus. Acham que são dono da verdade. Destruindo vidas. Destruindo nação. Destruindo a natureza. Destruindo o próprio homem. Em nome da fama, em nome do egoísmo. Então, por isso que estas calamidades sempre fez parte da história da igreja. Haverá em vários lugares grandes terremotos. Grandes terremotos. Esses grandes terremotos são de natureza extraordinária, onde milhares de vidas são cefadas, cidades destruídas. Não só cidade, mas também automóveis, meios de comunicações são destruídos. Fala também de fome. Já na era apostólica, aconteceu fome de grande proporção, levando a óbito milhares de pessoas. Nós temos a referência em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, e o verso 27 e 28, que diz assim: Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César, por volta aí mais ou menos de 41 a 54 depois de Cristo. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Nesta ocasião, morreram muitas pessoas. Muitas pessoas morreram pela fome. Então, aconteceu esta fome na era apostólica. Então, as calamidades, os princípios de dores,
está relacionada à vida da igreja. Porque o próprio Senhor Jesus, ele disse na sua palavra que é necessário que isso aconteça. Pestilência. Pestilência se fala de calamidades, não só de natureza municipal, mas de uma natureza global, universal. Nós estamos vivendo uma calamidade de natureza global, que é o coronavírus, que tem causado terror, que tem cefado milhares de vidas. Fronteiras têm sido fechadas, comércios, estabelecimentos têm sido fechados, os cultos nas igrejas suspenso para evitar aglomeração, a queda da economia. Já houve, de dezembro de 2019 para cá, uma mortandade de vidas foram ceifadas. A igreja, o princípio de dores. Então, nós precisamos estar firmes nos ensinamentos de Cristo. Haverá também coisas espantosas. Coisas espantosas. Que o homem não está esperando. São coisas surpresa. Que pega a todos. O que é um espanto? É coisas novas que nunca viu. Ou os homens nunca viram. Que Deus nos conceda graça para que possamos entender, ao desenrolar da história, que possamos estar fundamentados nos ensinamentos de Cristo e levar a sério o nosso dia a dia, porque as suas palavras são verdade. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus. Então, tudo que Jesus falou tem acontecido e brevemente há de acontecer. Grandes sinais no céu. Vamos ler uma referência que está em Apocalipse, no capítulo 6, verso 12 e 13. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalam por um vento forte. Então João, quando estava ali na ilha de Pátimo, por volta do ano 85 a 100, depois de Cristo, foi arrebatado em espírito e Deus mostrou para João esse sinal no sol ou no céu. Há muitas coisas para acontecer. À medida que as coisas vão chegando para o seu fim,
as coisas vão se intensificando, cada vez mais forte. As guerras, os falsos profetas, os falsos cristos. Aleluias, glória a Deus. Mas Deus quer que o seu povo esteja preparado. Não desanimar. Não perder a esperança, mas estar firme nas palavras de Jesus. Mas antes de todas essas coisas, lançarão a mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos à sinagoga e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por amor do meu nome. Então isso aconteceu. Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, verso 3. Diz assim, Atos dos Apóstolos 4 e 3. E lançaram mão deles e o encerraram na prisão até ao dia seguinte, pois era já tarde. Pedro e João foram lançados na prisão. Por quê? Porque eles haviam orado e curado através do nosso Deus um paralítico. Esse foi o motivo deles serem encerrados na prisão, por amor a Cristo, por fazer que alguém, um homem, fosse curado através do crer em Deus. E por isso eles foram, Pedro e João, lançados na prisão por amor de Cristo. Então, essa perseguição aconteceu na era apostólica, na era da igreja. Também nós temos uma referência em Apocalipse, no capítulo 2, o verso 11. Apocalipse 2, 10. Nada temais as coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aconteceu essa perseguição, essa tribulação, aconteceu na era da igreja primitiva. Só que os membros, a igreja deveria ser fiel e dar-te a coroa. Diante das perseguições, das tribulações, Cristo, ele não foge. Ele está conosco para juntos passar pelas tribulações, pelas perseguições. Ele está conosco, ele está com a igreja. Ele não deixa a igreja sozinha. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus é tremendo. Ele não foge, mas ele está junto. Ele passa junto conosco. Aleluia. Glória a Deus. E que eles não deveriam ficar pensando que o que eles iriam falar quando eles fossem presos. Não, vocês não ficam pensando, propondo no coração de vocês o que vocês vai falar. Porque eu, Senhor, darei palavras, colocarei minhas palavras na boca de vocês. Deus é maravilhoso. Aleluias. Deus, ele nos passa confiança. Deus, ele nos passa esperança.
Meu irmão, minha irmã, você que estará nos assistindo, nos ouvindo, quando passar pelas tribulações, não pensa que você está sozinho. Deus estará com você. Juntos. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregue, e matarão algum de vós, e de todos sereis odiado por causa do meu nome. Jesus está falando para os discípulos que eles iam ser odiados, até mesmo pelos parentes, pelos pais. Por causa do quê? Por causa do nome de Jesus e do testemunho que eles davam. Na vossa paciência, possui a vossa alma. Coisa linda, maravilhosa. Jesus, então, ele fala para os seus discípulos que diante deste quadro, diante das calamidades, diante das guerras, diante dos terremotos, maremotos, falsos profetas, falsos cristos, e que eles não deveriam temer, mas que eles deveriam confiar na presença do Senhor, que eles deveriam descansar do Senhor. Por quê? Até mesmo não iria perecer um único fio de cabelo das vossas cabeças. Olha que coisa maravilhosa. Na vossa paciência possui a vossa alma. Muita paciência diante desta pandemia que nós estamos vivendo. Muita paciência. Na vossa paciência possui a vossa alma. Não se desespere, não apavora, não se espantes, não se assombres, não assusteis. Tranquiliza a tua alma. Paciência. Dá tranquilidade à tua alma. Dá refrigério à sua alma. Aleluia. Glória a Deus. Acalma a sua alma. Acalma. Não pensa que é o fim. Não. Ainda não é o fim. À medida que os homens vão desobedecendo às leis divinas, à medida que os homens vão cada vez mais desobedecendo a Deus, zombando de Deus e da sua palavra, os homens estão preparando o seu próprio tombo. Estão preparando sua própria destruição. Chegará o fim. Aquilo que os homens têm plantado, eles irão colher. E vão colher. Então, tranquiliza sua alma. Não perca a esperança. Aleluia. Mesmo que tiver de passar pelas calamidades da vida, vamos passar confiando em Deus. Muitos dos apóstolos e alguns dos irmãos, nas primeiras perseguições, tribulações, foram mortos. Mas a morte do cristão não significa perda. Paulo ele fala para mim, o morrer é ganho. O viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, meu querido, meu amigo, que
que irá nos assistir, nos ouvir. Só guarda os mandamentos do Senhor. Guarda eles. Confia neles. Tranquiliza sua alma. Muita paciência. E confia na palavra do Senhor. Porque Ele é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Por quê? Tudo que o homem plantar, isso também se fará. Ninguém escapa da lei da semeadura. Vai colher. Vai colher. Sua vida. Que Deus abençoe grandemente. E Deus nos conceda mais da sua graça. Amém.